Vamos lá. Oi, pessoal. Eu sou a Marciele Borges e hoje nós damos início ao Concept Talk. É o primeiro episódio de uma série de podcasts pensada em quem quer comprar, vender, investir ou viver do mercado imobiliário. Gente, hoje a nossa primeira convidada é a Jamile, que é advogada especialista em holding. Jamile, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, para vocês saberem, fui impactada por Jamile nas redes sociais e não consigo parar de ver o conteúdo dela. Jamile, conta como é que surgiu isso. Eu já acho de muita responsabilidade, então aí a gente tem que melhorar a produção de conteúdo, né? Quero agradecer novamente o convite e fico feliz de ser a primeira convidada dessa série de entrevistas e conhecimento que você vai trazer para o seu público e para as pessoas que vão nos ouvir. Eu criei o meu perfil para realmente trazer informação. Claro que as pessoas criam as redes sociais para fazer captação de cliente, mas o mais importante era trazer informação. Hoje não, mas inicialmente holding era um assunto muito místico, muito fechado, era algo muito secreto e algumas pessoas diziam que era ilegal. Tanto alguns advogados quanto alguns contadores, quando ouvia a palavra holding, antes de entender o que era, falavam, não, isso é ilegal, isso não é correto. Então ficou muito tempo, falei, então a melhor coisa que eu posso fazer é desvendar de uma forma muito básica, muito tranquila, porque é para o cliente, não é para um outro profissional. Então, nas redes sociais e também quando eu converso com o cliente, eu tento fazer desenhos para facilitar a compreensão, porque o conhecimento traz uma riqueza de segurança. Com certeza. Que se a gente não tiver alinhado com isso, dificulta muito as informações, né? É verdade, é verdade. Quando a gente fala em holding, eu acho que, primeiro ponto é que as pessoas conhecem muito pouco sobre isso, né? Tem pouco conhecimento, ainda existem tabus, como você acabou de dizer, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho muitos clientes que têm dúvida, eu tenho dúvida. Isso é bom, vamos sanar todas as dúvidas. Gente. Então, assim, a gente preparou algumas perguntas aqui, tá? Depois, se vocês que estão assistindo a gente tiverem alguma pergunta que a gente não fez aqui, manda uma mensagem pra gente, a gente responde, né, Jamile, depois. Mas assim, pra começar, o que é exatamente uma holding e quais as diferenças entre holding patrimonial e holding imobiliária? Porque eu sei que tem essas diferenças. Tem diferenças. Não digo que são várias diferenças. Se a gente colocar na IA, ou no Google, ou de uma busca simples, vai dizer que holding é uma empresa. E alguns respondem de uma maneira muito simples. Holding nada mais é que uma simples empresa, um simples CNPJ. Como eu já trabalho com essa ferramenta jurídica e contábil há 10 anos, eu não posso dizer que é um simples CNPJ. Eu prefiro dizer, e eu acredito que a forma mais correta é dizer que a holding é uma ferramenta jurídica contábil. Por que eu não posso dizer que a holding é só um CNPJ? Porque dependendo da estrutura que é criada para a família ou para a empresa, eu crio mais de um CNPJ. Então, por isso que eu entendo, né, a forma mais completa de responder o que é uma holding é uma ferramenta jurídica e contábil que traz segurança para a família, que dá a perpetuidade do legado das próximas gerações, que diminui carga tributária. Então, tem várias nuances. E eu acho que é polêmico até, porque as pessoas simplificam algo que é complexo de fazer, é de muita responsabilidade. Então, eu não vou arriscar dizer que holding é um simples CNPJ. Holding é uma ferramenta jurídica contábil para trazer segurança, para fazer planejamento e organização do patrimônio. E aí, sendo mais objetiva, qual que é a diferença da holding patrimonial para a holding imobiliária? Eu posso te dizer que a holding imobiliária é uma subdivisão da holding patrimonial. Vamos considerar que todas as holdings imobiliárias são patrimoniais, porque tem imóveis dentro da construção. Então, toda holding imobiliária, ela é patrimonial, porque nós incluímos imóveis. Então, primeiro vem a holding patrimonial para depois vir a holding imobiliária, é isso? Existe, por exemplo, a holding chamada holding de participação, ou holding de participações, ou holding financeira. Esse perfil de holding, ou essa categoria, é uma holding que não tem imóveis. É uma holding que só passa
cotas, só fala sobre dinheiro, a integralização do capital social é com espécie, com dinheiro em espécie. Na holding imobiliária, sempre o que tem dentro é imóveis. Que legal. Sempre. Então, toda holding imobiliária, que a gente está falando sobre imóveis, sempre vai ser uma holding patrimonial. Jamile, conta pra gente assim, quantos tipos de holding existem hoje? Para fins de conceito, né, na escola, se eu fosse para eu dar aula para as minhas alunas, a gente vai considerar que tem holding pura, holding mista, holding rural, holding médica, holding imobiliária, holding de participações, também holding financeira, holding familiar. São conceitos. Eu não tinha noção que tinham tantas holdings. Por exemplo, a holding familiar, ela também é uma holding patrimonial, porque vai incluir imóveis dentro. E ela não é uma holding financeira ou empresária porque não é uma empresa familiar. Uhum. Às vezes a pessoa cria uma holding só para evitar inventário. Nós vamos falar isso ao longo da nossa conversa. Uhum. A holding pura, eles dizem, é a holding de participação. A holding inicialmente ela foi criada para entrar numa outra estrutura de outras empresas, só onde envolve cotas. Uhum. A holding rural, pelo próprio nome já diz que são imóveis rurais. Eu não misturo imóveis urbanos com imóveis rurais. Então, ela chama holding rural inicialmente porque envolve imóveis rurais. Holding médica é porque envolve sociedade de médicos ou envolve hospitais, clínicas médicas. Então, aí tem finalidades específicas tributárias. Então, tem muitas coisas, muitas informações. Que legal. Gente, eu acho que a gente precisa de uns 5 podcasts para entender holding. Tem assunto. Tem assunto. Conta pra gente, quais são os principais mitos que você escuta, assim, quando se refere a holding? Olha, já ouvi de tudo, mas assim, pensando rápido, primeiro que holding é caro, né? Não, doutora, nem vou fazer um orçamento porque isso não é para mim, holding é muito caro. Daí eu pergunto, quanto você acha que custa? Não sei, é caro. Porque existe esse mito, né, de muito tempo que holding é caro. Existe também uma questão de que holding é só para gente muito rica. Né, para pessoa da elite, eu fico pensando, quem será que é essa elite? Se hoje eu faço holding para professores, né, faço holding para gente que não tem imóveis, não tem patrimônio ainda, então ela quer criar uma empresa num plano de fundo já estruturado, então holding não é para rico, mas então são esses mitos de que o holding é muito caro ou para gente muito rica, e também alguns falam assim, doutora, eu acho que eu não tenho patrimônio suficiente para criar uma holding. E aí eu faço uma pergunta, olha, você tem pelo menos um imóvel que vale acima de 500 mil? Tenho, minha casa vale um pouco mais, então pronto, já vale a pena você pensar numa estrutura de holding. A gente faz as contas, né? O valor que seria para um inventário, por exemplo, e quanto seria para fazer uma estrutura de holding. Então, bom, você entrou num assunto que é interessante. Para quem é uma holding? Para quem é? Não tem uma resposta rápida. Não tem problema. A holding é para investidores, né, que é o foco da nossa conversa para quem quer utilizar os imóveis para captação ou para renda passiva. Holding, eu digo que é de uma forma assim que parece que é agressiva, eu digo que holding é para gente inteligente. É para quem... Boa. Mas tem gente que se ofende com essa resposta. Porque fala, mas eu não tenho holding e eu sou inteligente. Falo, acompanhe ao longo dos 2026 aí para ver como vai ser. Então, holding é para uma pessoa inteligente, para uma pessoa que se importa com a família, uma pessoa que quer manutenção do legado, uma pessoa que sabe que os filhos, cada um tem uma carreira diferente e não quer que quando ele ou ela faleça, perca os bens, quer manter na próxima geração. Holding é para quem quer diminuir carga tributária, porque a gente tem uma carga tributária no Brasil muito grande. Então, é para quem quer fazer uma estratégia legal e utilizar a holding para isso. Então, a holding, ela é para muitas pessoas que eu acho que nem todos sabem que é, né? Essa semana eu conversei com um professor da rede federal e expliquei para ele que holding é para ele. Doutora, mas eu não tenho empresa. Não, você não precisa ser empresário para ter uma holding. Se você tem uma família, tem um imóvel de 2 milhões, a holding já é para você. Jamile, em 2026, do ponto de vista financeiro e tributário, que você acabou de falar que em 2026 a gente vai ouvir falar muito sobre holding. A gente já está ouvindo falar muito sobre holding. Não sei se o meu Instagram já sabe que eu me interesso por isso, mas eu estou sendo impactado o tempo inteiro. Então, qual é o ponto de vista para 2026 para a gente? No momento dessa nossa gravação, coincidentemente, ontem foi sancionado o PLP 108, que a gente já vem falando nos últimos 2 anos, que é sobre a tão famosa ou temida reforma tributária.
Então, em 2026, terá muitas mudanças, principalmente na questão fiscal e tributária. Nesse sentido, algumas pessoas pensam que criar uma holding só para reorganizar a questão tributária é importante? É importante. Mas a resposta correta depende de qual é o perfil, qual é o modelo de negócio, né? Então, quando é empresário, eu pergunto qual é o seu modelo de negócio, com o que o senhor trabalha, para onde vai a sua empresa para os próximos 5 anos? Ela vai trabalhar com exportação, vai abrir uma filial fora do Brasil? Então, para a gente estruturar uma holding, a gente tem que entender para onde vai o negócio da família, ou o negócio, que a maioria das holdings são familiares, a maioria das empresas no Brasil, estatisticamente, é familiar. Então, em algum ponto ali tem alguns familiares na empresa. Então, 2026, a partir da sanção da reforma tributária ontem, a gente tem chamada a janela, eu chamo de janela da anterioridade, que são os 90 dias. Nenhuma norma tributária, ela começa a entrar em vigor de imediato. Ela tem pelo menos 90 dias de adaptação. E ao longo do ano de 2026 também vai ter alterações e adaptações. Foi sancionada, mas cada estado tem que fazer a sua regulamentação. Então, enquanto sancionou ontem e cada estado não fez a sua regulamentação, a gente tem uma janela de 90 dias para correr, para aproveitar os benefícios que não teremos mais. Tem interesse ou quem tem a recomendação de abrir uma holding é agora. Essa é a palavra. E não é sensacionalista. O melhor momento para holding é agora, mas quem fez o ano passado está mais seguro. Porque agora a gente só tem 90 dias. A gente vai conversar depois de sair daqui, tá? A gente tem uma janela de 90 dias. Tá todo mundo esperando essa sanção. Alguns estão animados, outros não estão, porque é muita mudança. O que eu gosto de dizer? O assunto reforma tributária não é um assunto para ficar na mesa do contador e do advogado que trabalha com holding ou algumas pessoas específicas. Todas as pessoas precisam saber, porque vai mudar a dinâmica. Mas eu não sou empresário, mas você trabalha com Pix? Né? Você transfere Pix o dia inteiro. É verdade. Você tem algum imóvel que você faz contrato de compra e venda, que a gente chama de contrato de gaveta, que não está na sua declaração de imposto de renda. Então, essa mudança é uma mudança de dinâmica, de cuidar dos seus próprios negócios e também dos seus negócios da empresa. É um assunto que tem que ser amplamente falado. Tem gente que já está criando ranço do assunto, mas é um assunto que precisa muito ser falado. Na verdade, eu acho que quando a gente fala sobre reforma tributária, eu já estudei bastante, já participei de palestras, mas a gente ainda tem muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo tem, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui agora, mas assim, eu já tenho clientes que estão nos procurando, já tenho feito recomendações para clientes, para que eles já se antecipem em relação a isso, né? Porque a diferença de tributação de pessoa física para pessoa jurídica é muita diferença, é uma diferença significativa. E especificamente para a holding imobiliária, né, se a gente criar uma estrutura de holding para quem trabalha mesmo, vende, compra ou loca, né, imóveis, a gente chama de administração de imóveis próprios, na estrutura de holding ela vai pagar no imposto de renda 11,33%. Na pessoa física, sobe para até 27,5%. É muita diferença. Lembrando, gente, que isso não tem nada a ver com imposto de renda. Porque eu tô vendo muita gente confundindo, né, os novos impostos com imposto de renda. Isso não tem nada a ver. Isso que eu estou falando é uma situação. Mas também a gente tem uma situação que eu acredito que os seus clientes devem falar muito sobre o ganho de capital. Porque o ganho de capital na pessoa física também é uma porcentagem muito alta, né? Quando a pessoa tem um imóvel que ela comprou, e quando ela vai fazer a venda, tem aquela valorização, porque é por isso que a gente compra, vende e revende, né? Enfim, quando tem essa diferença, chama ganho de capital. Dentro da estrutura de holding é 6%, 6,75%, que vai ser pago de ganho de capital. Na pessoa física é até 27%. Então, por isso que parece que é ofensivo, mas holding é para quem é inteligente e não quer perder dinheiro, ou não saber para onde vai com questão de imposto. E é uma estratégia legal. Sim. Uma estratégia tributária muito bem pensada. Você falou sobre uma coisa importante. Tem gente que acha que holding pode ser questionado pela Justiça, pode ser questionado pela Receita Federal. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que é um mito, né? Você fica fazendo perguntas polêmicas. Acho que é isso que as pessoas querem saber, porque essas são as dúvidas na prática. Olha, holding já foi, e eu acredito que vai continuar sendo questionada sim, e é importante que seja, porque
algumas pessoas falam, é arriscado criar uma estrutura de holding? Desde que você não faça corretamente, com os profissionais corretos. Eu jamais poderia fazer uma estrutura de holding sem uma contabilidade para holding. Um contador que fala que faz uma holding sem um advogado também não faz corretamente. Por isso que eu chamo por isso que a holding é uma ferramenta jurídico-contábil. É um casamento. Então, quem organiza junto conosco a parte tributária é o contador. E a parte legal, né, de fazer as cláusulas de segurança é o advogado. Então, é impossível um advogado fazer uma holding bem feita sem um contador e um contador dizer que faz uma holding sem um advogado. Você tocou num ponto importante. E aí, começando por aí, quais são as holdings que são questionadas pela Receita Federal? As que são mal feitas. As que colocam valores equivocados, que colocam valores irreais. Tem uma questão eu posso até colocar aqui que já saiu na mídia, a chamada holding de 3 células, que tinha uma pessoa que todo mundo conhece da área de holding e tem muitos alunos. A holding de 3 células já está sendo investigada como fraude. E aí é ruim porque colocar tudo no mesmo pacote. Então, fala que toda holding... Exato. Então, assim, quem continuar insistindo em fazer holding de forma equivocada, além de trazer prejuízo para o cliente, vai trazer um prejuízo no sentido moral também. Então, algumas holdings, eu espero que elas continuem sendo questionadas para que as pessoas voltem e corrijam. Que legal. Façam as coisas de uma forma correta. Que legal. Para quem tem uma holding já e que foi constituída de forma equivocada, como é que a pessoa conserta isso? Ela tem, primeira coisa, não volta no mesmo profissional. É essencial, né? Não volta. Pede para algum outro profissional fazer uma revisão. Procura a Jamile? Não, pode me procurar. Né? A gente tem uma equipe bem estruturada hoje, para poder atender os clientes, que a demanda de setembro para frente aumentou em 20%. Em dezembro, a gente abriu 4 holdings. Que legal. Então, foi desesperador, na verdade, né? Que a gente queria tirar recesso, mas enfim. Então, pode nos procurar, mas procura um especialista e fala, doutor, dá uma olhadinha, minha estrutura de holding de 2 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu sei que agora a gente está num novo momento pós-reforma tributária, o que eu preciso modificar? Então, começa por aí. Porque às vezes o contador, na ânsia de não perder o cliente e vender algo barato, ele coloca os quinais respectivos sobre holding, mas você olhando aquilo não é um contrato social de holding, por exemplo. Entendi. Então é muito... E isso vai estourar lá na frente, depois? Vai, nem é tanto lá na frente. Porque há agora um alinhamento muito grande de informações. Então, se eu não trago uma informação, um exemplo prático, nós fizemos um contrato de compra e venda ou de locação de gaveta. Ninguém vai saber, não está minha declaração de imposto de renda, você também não vai informar, eu também não vou informar, estamos achando que está tudo bem. Mas só de nós irmos no cartório e reconhecer a firma da assinatura desse contrato de gaveta, essa informação já vai ser compartilhada. E no caso das assinaturas digitais? Também. Mais rápido ainda. Olha Vou até só. falar de novo, mais rápido ainda. Gente, eu não sabia disso. É mais rápido ainda. Pra gente ver como conhecimento... Porque os mais antigos ainda gostam de papel, né? Eles querem um contrato impresso e reconhecer a firma da assinatura. Só de você reconhecer a firma da assinatura, mas eu não registrei o contrato, não está registrado numa escritura pública. Não, só de você reconhecer a firma, a informação já vai ser compartilhada. Jamile, então a gente pode dizer que o cerco está se fechando muito e que hoje o governo tem esse poder de informação e que a gente tem que se proteger em relação a isso. A gente tem o ano de 2026 para se adaptar e para fazer modificações. Então, se eu declaro no meu imposto de renda que eu tenho um ganho X, né, um exemplo, ganho 5, coloco lá, declaro que eu ganho 5 mil de imposto de renda, mas mensalmente passa por meio de Pix 15 mil na minha conta, eu vou ter que pagar imposto dessa diferença. Mas não vai ser como algumas pessoas que dizem que cai na malha fina, porque cair na malha fina simplesmente é um apontamento, né? A pessoa fala, cair na malha fina é desespero. Não. O cair na malha fina significa tem uma inconsistência. Você tem um prazo para corrigir, senão aí realmente você vai ser multado. Vai acontecer a mesma coisa, só que a gente vai receber uma cartinha da Receita. Convite? A pagar. Não é nem no sentido de corrige a informação. Não, eu já tenho a sua informação. De que você declara, por exemplo, 5 mil de imposto de renda, mas passa por Pix 15 mil. A diferença do imposto é esse, você tem 30 dias para pagar. Nossa. Então essa é a diferença. Então a gente tem o ano de 2026 para
adaptações, para se adaptar, reestruturar os nossos negócios e modificar até a mentalidade na forma de como conduzir as coisas, né? É verdade, é verdade. Nossa, isso é muito importante. Sim. E eu acho que, assim, gente teve um acerto gigantesco em trazer esse assunto como primeiro podcast, exato, né? Porque eu acho que é uma coisa que traz um alerta para todo mundo que faz as movimentações, que tem patrimônio. Eu acredito que, pelo que você está me explicando, a holding é uma oportunidade que a gente tem para se organizar. Sim. Né? Porque quando a gente começa a ter patrimônio, quando a gente começa a falar sobre filhos, exato, sobre, né, tudo isso, eu acho que a gente precisa se organizar. Sim. E para futuras aquisições também, principalmente, né, tem algumas pessoas que nos procuram, eles falam, doutora, tudo que eu tenho está financiado. Uhum. Eu falo, ótimo, já começou certo, porque você está começando a organizar a estrutura, quando seus bens estiverem quitados, eles já entram direto numa estrutura de holding. Então, a gente entra em contato, às vezes, com a empresa, ou onde ele financiou. Na verdade, quando é incorporadora, imobiliária, é mais simples. Quando é banco, é mais complicado. Porque a gente entra em contato e pede para mudar quem é o devedor. Uhum. Porque a gente pula, a gente dá um salto de pagamento de imposto. Você consegue fazer uma sessão de direito prévia antes de ter que pagar uma bitributação? Na verdade, a gente faz estrutura de holding, e aí eu informo a gente faz uma estrutura de holding, e aí a gente informa para a construtora ou para a incorporadora, por exemplo, que quem deve não é mais aquela pessoa física, é a jurídica. Então, os boletos vão começar a sair no nome da holding, né? Quando terminar, fizer a quitação, a matrícula já vai ser direto no nome da holding. Então, eu não pago um ITBI para a pessoa física, depois da pessoa física para a jurídica, não tem. Tá? Se a gente faz a holding corretamente, não tem ITBI quando eu tiro do nome da pessoa física para a pessoa jurídica. Né? Quando a gente compra os imóveis na pessoa física e ele não está financiado por instituição bancária, a gente compra algumas coisas na planta, né, direto com a construtora, com a incorporadora. É mais simples quando o cliente fala para mim, doutora, tudo que eu tenho está financiado, tudo parcelado. O que a gente faz? A gente não faz uma sessão de direitos, a gente faz a estrutura de holding e informa para o devedor, construtora ou incorporadora, quem te deve agora não é mais o João, é holding do João. Então, quem vai continuar fazendo os pagamentos, a gente faz um aditamento no contrato e altera o devedor, né? O devedor do contrato ali. Né? Isso comprador. Não configura uma sessão de direitos? Não configura. Que legal. É mais simples. Simples. E aí, quando fizer a quitação, já faz direto para a holding. Algumas situações a gente consegue não pagar o ITBI, então consegue uma isenção do ITBI quando sai da incorporadora da construtora direto para a estrutura de holding, mas tiver que pagar também o custo é menor, né? Que é diferente de descer para a pessoa física, para o CPF e depois subir. Então, para evitar essa bitributação. Que daí você tem que fazer 2 transferências. Exatamente, pelo menos uma, porque a hora que sai da incorporadora para o CPF, uma tributação do ITBI. Quando eu passo do CPF para holding, não tem. O correto é ter imunidade do ITBI, que já foi uma briga muito grande em vários tribunais e agora até o momento está pacificado que integralização de capital social para integralização não paga ITBI. Porque o fato gerador do ITBI é quando transfere o proprietário. Se sai o imóvel sai do meu nome, vai para o seu nome. Esse é o fato gerador do ITBI. Mas quando sai do meu CPF para o meu próprio CNPJ, não tem que pagar ITBI. Que legal, eu não sabia disso. Isso foi em várias discussões, assim, ferrenhas mesmo, que saiu súmula e depois mudou o posicionamento. Agora já está pacificado, mas não sabemos até quando, porque agora a gente não tem mais segurança jurídica. É verdade. Né, por conta dessas mudanças novas, mas até a gente tem essa janela de 90 dias, ainda tá valendo o que eu tô te contando. Depois já não sabemos mais. Isso é muito importante. Sim. Eu acho que as pessoas... Eu já vi muitos clientes que às vezes não fazem transferência esperando alguma coisa. Eu digo assim, nos primórdios dos primórdios, há muitos anos atrás, você conseguia transferir, você que estava com a construtora, né? Você não transferia pro nome, você esperava vender para outra pessoa, já transferia direto da construtora pro nome. Deixava só uma procuração, né? Só uma procuração. E você não tinha que pagar mais imposto. Você economizava um registro, você economizava um ITBI, você economizava uma escritura. Hoje isso não existe mais, né? Não. O cerco já se fechou e tem muita gente que ainda não sabe. Não. Né? É o que eu disse para você. Quando a gente tem riqueza de conhecimento, a gente aumenta a segurança.
É verdade, é A verdade. segurança de tomar decisões com mais clareza. É verdade. Mais clareza. Jamília, eu vou te fazer outra pergunta Tá bom. polêmica. Porque tem muita gente também falando sobre isso. E a pergunta é: holding ou saída fiscal? É uma pergunta excelente. Excelente. A resposta, como quando eu era professora universitária, meus alunos perguntavam, eu dizia, depende. Eles não gostam dessa resposta. Como assim? Depende. Depende do objetivo. Uhum. Então, holding é para quem tem imóveis no Brasil, patrimônio no Brasil e pretende ficar no Brasil. Uhum. Saída fiscal é para quem está saindo do Brasil, quer ficar fora do Brasil, quer construir um patrimônio fora. Então, a gente também pode chamar essa saída fiscal da conhecida offshore, que são pessoas que criam uma estrutura de holding internacional, ou chama offshore, ou saída fiscal, em outro país que não é o seu de origem. A gente sabe que tem muita gente preocupada com o que vai acontecer no Brasil, sim. com essas mudanças tributárias, com as mudanças fiscais. E tem gente que tá falando muito sobre a saída fiscal. Sim. Por isso que eu tô te trazendo isso, eu acho que é uma coisa mas que as pessoas estão... Mas isso é válido, é válido, mas precisa a pessoa entender se aquilo funciona para ela. Porque a gente fica ouvindo muitas coisas e acha que aquilo é moda. É muito personalizado. Se alguém me perguntar, eu vou dizer, mas por que você quer a saída fiscal? Você tem intenção de comprar imóveis em Orlando, por exemplo, e colocar no Airbnb para brasileiros? Se for assim, é um ótimo negócio. Que isso já é um costume. Você tem intenção, qual é a sua intenção de ir para fora do Brasil? É para abrir nas Ilhas Britânicas? Aonde você quer estar? Você quer abrir no Paraguai, que também é uma saída fiscal? Você quer abrir no Uruguai, que também é uma saída fiscal? Então, a resposta correta é depende, mas a holding é para quem está no Brasil e pretende ficar. Então, a holding é uma oportunidade de estratégia tributária e redução de custos e despesas e manutenção do legado. Mas a saída fiscal é para quem realmente quer estar numa outra tributação ou mínimo zerado de tributação. Funciona muito bem, é legal. E já tem muitos brasileiros fazendo. Alguns chamam de offshore quando abrem Delaware, né, nos Estados Unidos. Delaware é um estado onde as pessoas conseguem abrir estrutura de holding internacional ou offshore sem as pessoas saberem quem é. Por exemplo, muitos artistas abrem uma estrutura de offshore, mas para fazer compra de imóveis. Por exemplo, se eu souber que quem está procurando um imóvel é uma pessoa famosa, eu vou cobrar um valor condizente com isso. Então, quando você tem uma estrutura de offshore, não se sabe quem é o dono. Então, a pessoa ela consegue fazer compras com valores reais, com valor de mercado. Não com valor inflacionado, mas quem está procurando esse bem é uma pessoa X muito famosa. Sem que isso seja ilegal. Exato, não é ilegal. Então, às vezes, não é. A gente fala que quem mais faz são os famosos, mas quem também é muito discreto. E não quer que o nome fique exposto. Eu acho que na prática não é incomum que a gente veja alguém, quando descobre quem é o comprador, se aproveitando um pouco do preço, inflexibilizando, aumentando, né? Sim. Então eu acho que isso é uma proteção também, acaba sendo uma proteção. A gente faz, aqui a gente não tem Delaware, né? Não tem o estado dessa forma, mas a gente faz estrutura de holding em SA, em Sistema de Sociedade Anônima. Que a gente tem o sócio ostentador, que é aquele que todo mundo conhece, e o sócio oculto. Então, geralmente, quem é o sócio oculto? É quem é o verdadeiro dono do patrimônio. Juiz, promotor, delegado, político, pessoas que estão muito expostas, pessoas muito conhecidas. Então, ela faz diferente, porque o contrato social de uma holding, ele é público, né, na junta comercial. Então, muitas informações importantes sobre a holding a gente não coloca no contrato social, a gente coloca num instrumento que chama termo de acordo de sócios, que tem validade entre as partes. É um acordo fechado. Como vai funcionar? Se as minhas filhas, quando elas casarem, elas são obrigadas a casar com regime de separação de bens. Na minha falta, quem que vai administrar? Tudo isso não é no contrato social. É mais fechadinho, depois de instituir a governança. É muito bacana. Que legal. Então, a gente faz também na estrutura de SA quando a gente quer muita discrição, muito mais privacidade. Você tocou num ponto que eu acho que é importante.
a gente tem cada vez mais sucessões acontecendo no Brasil. Não vão, né, isso não vai parar de acontecer nunca. Não. Mas eu acho que as pessoas têm pouca orientação em relação a como se proteger em relação à sucessão. Eu vejo muitos clientes com uma preocupação muito grande sobre sucessão, como proteger isso, como, né, se blindar a respeito disso, né? Preocupados com os filhos, preocupados com o cônjuge, preocupados em como isso vai funcionar no futuro, como proteger. O que você fala pra gente sobre isso? Onde a holding entra e é efetiva nesse sentido? Sim. Uma dos benefícios, né, da estrutura de holding é o planejamento sucessório, ou a organização do patrimônio. Mais um motivo sobre a reforma tributária trouxe para nós a chamada, assim, inventário vai se tornar impagável, extremamente caro. Eu já entendi que inventário já era caro. Sempre a gente tem esse conhecimento que, dependendo do patrimônio, realmente fica caro. O Mato Grosso é um dos estados onde o imposto sobre herança é um dos mais caros do país. A gente tem uma tabela progressiva que chega a 8%. Então, por exemplo, uma fazenda que vale 20 milhões, 8% de imposto, quanto fica? Fora outros gastos de advogado, averbação de imóveis. E quando há o falecimento, trava tudo. Que está no CPF daquela pessoa. Trava tudo. E eu vou te trazer um dado que eu vivo na prática isso. Sim. É muito comum que os herdeiros não tenham condição, é exatamente isso que você está falando, que eles não tenham condição de arcar com os custos de transmissão do ITCMD, né, de toda a parte, a partilha. Sim. E isso acaba virando um problema, porque o imóvel fica parado, o patrimônio, na verdade, fica parado, fica indisponível, ninguém consegue mexer, ninguém consegue fazer nada, né, e isso fica impraticável do ponto de vista financeiro, e acaba o que seria um benefício, né, que às vezes a pessoa constrói aquilo ali e fala, poxa, eu vou deixar para os meus herdeiros, acaba virando uma dor de cabeça gigante. Tem inventários que eu peguei um inventário ano passado para acompanhar, já estava no meio, fazia 25 anos, começou em 1999, eu falei, não é possível, não vi de tudo ainda. Mas por conta de ser muito caro, e agora, novamente, vai se tornar impagável. O que dizem, né, as conversas de bastidores, é que vai dobrar. O nosso custo já é de 8%, tabela progressiva, vai subir, vai dobrar, né? 16% é muito dinheiro, fora outros custos. Ainda que a tabela seja progressiva. Quando a gente faz a estrutura de holding, a gente se livra do inventário. Mas não vai abrir inventário? Vai abrir inventário para baixar o CPF e outras informações, às vezes tem um veículo, alguma coisa, e vai comunicar que não será feito a partilha, porque já está feita a partilha dentro da holding, em cotas. Ou seja, muito mais simples, né, Jamile? Porque o CNPJ não morre, a empresa não morre, quem falece somos nós. Então, dentro da estrutura de holding, a gente consegue antecipar essa sucessão, explicando tudo, claro, sempre respeitando a legítima, nada contra aquilo que deveria ser dentro do direito de família, tudo corretamente, mas é um alívio. Sem evitar os conflitos familiares. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que isso também evita os conflitos entre herdeiros? Eu tenho clientes, para vocês ter conhecimento, que faz a holding sem os filhos saberem. Nossa. Sem saber. Por quê? Para evitar conversa. Mas quando há o falecimento, é só informar, olha, não vai abrir inventário, já tem a estrutura de holding, e a coisa é muito mais leve. Entendi. Eu sempre brinco que a gente conhece as pessoas de verdade em duas situações, divórcio e morte. Olha, são 16 anos advogando. Então, tem coisas que eu falo, não acredito, a gente ainda vê. Então, você conhece as pessoas nessas duas situações, divórcio e morte. É verdade. E quem era muito amigo, quem era, irmãos de sangue, conviviam juntos, se tornam inimigos. Essa é a parte mais dolorida. Então a holding, ela evita toda essa situação. A gente coloca também a governança familiar para entender que às vezes um é advogado, um é engenheiro, ninguém trabalha no negócio da família. E fica ali perturbando o pai para vender logo as coisas. O pai ama aquilo. Então os filhos têm que entender os princípios e os valores e a importância daquilo para a família, porque se ele hoje tem uma carreira é por conta daquilo que o pai e a mãe criou. Então a governança traz esse senso de responsabilidade para o filho. Olha, você quer seguir como engenheiro, segue, mas você tem um legado para você tomar conta.
Então, mesmo que o filho queira vender tudo, dentro do contrato a gente escreve de uma forma que o filho não pode disponibilizar nada. Então, eu acho que isso é essencial, porque blinda um pouco as pessoas que não têm perfil de gestão do patrimônio, exatamente, né? É que eu acho que também é uma preocupação de quem tem herdeiros, Sim. de quem já sabe que às vezes os herdeiros já começam a dar esses sinais antes, sim, né? acontece. Cada geração se importa com coisas diferentes. É verdade. É interessante observar as gerações. Os pais têm um entendimento, uma compreensão de vida, do que é difícil de conseguir as coisas, de conquistar, e os filhos já vieram numa outra situação mais tranquila. Então, o valor que o pai dá e o filho dá no patrimônio é completamente diferente. Então, a governança dentro da estrutura de holding, ela traz essa leveza. Eu acho que isso já é o suficiente para os pais correrem e abrirem uma holding, né, Jamile? Mudando um pouco de assunto e trazendo para uma dúvida que os nossos clientes que têm imóveis que a gente administra, né, tem. Como funciona a holding do ponto de vista de gestão desses imóveis locados? O que você traz para a gente em relação a isso? Bom, a gente precisa entender quais são os imóveis, porque a questão da holding imobiliária não necessariamente não é a quantidade de imóveis que tem locado, mas qual é a finalidade ou para onde vai esses rendimentos depois. Né? Então, na verdade, para a gente conseguir dar uma resposta correta, a gente precisa analisar a situação do cliente, né, de cada um dos clientes, para poder dar uma resposta com mais certeira. De acordo com essa nova reforma tributária, pelo que eu estudei, me corrija se eu estiver errada, mas para quem tem acima de 3 imóveis e tem um rendimento anual acima de 240 mil com os 3, é um e outro, não é um ou outro, que eu também aprendi isso. É diferente, né? Então, para quem tem 3 e recebe acima de 240 mil, a gente já está falando de que está elegível a pagar o IBS, o CBS, né? Então, aí, a partir daí, já começa a ser muito importante que se faça isso locados, né? Isso para quem já tem essa rentabilidade mensal, mas para quem já tem uma projeção de que isso vai acontecer. Isso. Então, nesse caso, eu acho que essa pessoa que já está dentro disso já está elegível, né, Jamile? Já está elegível. Você fez Eu já estou virando para os meus clientes, ó. Tem pelo menos 3 imóveis locados, tem essa renda. Então, gente, vamos conversar, vamos falar sobre holding. Que mudou muito. O contador e o advogado hoje, eles são consultivos. Antigamente as pessoas procuravam o advogado e o contador para apagar fogo, alguma coisa que deu errado, alguma citação que chegou. Hoje as pessoas têm vindo no escritório para bater um papo, para conversar, para discutir. Porque tem que ser assim. O advogado, ele não tem que... A gente tem que entender. O contador também tem que ser consultivo. Vamos entender o seu negócio, vamos entender qual é a sua renda, para onde que vai o seu negócio, quem que está envolvido. Se você tem intenção de comprar mais lotes e para construir, ou só vai ficar com os lotes. Então, tudo isso, hoje a gente senta e conversa com o cliente para ajudar de uma forma muito mais segura e mais completa. Eu gosto da parte da prevenção. Tudo que a gente faz preventivamente é mais barato, mais tranquilo, porque a gente não faz na correria. A gente pensa, repensa, analisa, abre o contrato de novo, volta. E quando a gente faz na urgência, alguma coisa não vai dar certo. É verdade. Assim, ó, eu digo que eu encontro no dia a dia, não é incomum que a gente ainda encontre. Eu acho que essa era acabou e ela morreu. A gente ainda encontrava pessoas que faziam seu próprio imposto de renda. Então, não é incomum que eu veja uma pessoa que tem um imóvel com valor totalmente desatualizado, que não atualizou durante o decorrer do tempo e que vai impactar num ganho de capital exorbitante, né? Ele não sabe disso, eu fico nervosa. Jamile, eu te digo que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. A gente tá aqui, assim, esse material é totalmente orientativo, mas eu digo com certeza que tem muita gente que ainda não sabe. E a gente ainda vê pessoas fazendo o seu imposto de renda sem se preocupar com amanhã. Eu digo assim, poxa, você tem patrimônio, mas você tem você tem um patrimônio gigantesco, sua declaração é isenta. Como é que isso bate? Aí a resposta é assim. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Mas a gente precisa trazer para essa conversa que eu acho que essa era acabou.
Não, acabou, né? com certeza. Essa era acabou. Eu acho que para quem tá assistindo a gente, para quem vai assistir, eu espero que essas pessoas procurem um profissional, que procurem um advogado, que procurem um contador, que consigam colocar em ordem, porque dá um trabalho muito grande colocar isso em ordem. Né? As pessoas precisam ter mais consciência Exatamente. de que essa era acabou e que o jeitinho brasileiro não tem mais como. Não tem mais como. E que esse ano a gente tem um tempo ainda de adaptação e fazer mudanças. Porque daqui a pouco não tem mais, é só que como eu coloquei aqui brincando, é só receber uma cartinha da Receita falando pague em 30 dias. Então, é muito válido. Eu não quero essa carta, tá? A gente vai ter uma reunião depois daqui. Eu também não. Eu já fiz a minha holding e eu também já abri uma empresa fora do Brasil. Que legal. Não é possível hoje, a gente tem tanta informação e conhecimento, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não funciona. É verdade. Falei isso com a minha parceira agora, falei, olha, eu abri a minha empresa, não foi em Delaware porque eu não sou famosa. Ainda, Jamília. Não, mas eu abri a empresa. Porque eu tenho uma empresa fora, né, com meu irmão, então já recebe lá e já deixa lá. Então facilita muita coisa. Então a gente precisa se organizar para que quando o cliente fala, olha, eu já me organizei, eu também já passei por isso. Isso é importantíssimo. É verdade. E me ocorreu uma dúvida aqui. Você também consegue dar essa assessoria para quem quer abrir uma empresa fora do Brasil de uma forma segura, tranquila? Parecia que era muito distante, muito intangível, né? Não palpável. Hoje é muito mais fácil. Eu tenho alguém da equipe, eu coloco que não é nem parceiro, é um braço, que mora em Orlando, que abriu a minha empresa e ele é contador licenciado aqui no Brasil e lá. Inclusive, ele é cuiabano, então ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí, ele consegue dar esse suporte para nós. Por quê? O mesmo cliente que abriu uma offshore nos Estados Unidos também tem negócio aqui. É verdade. Então, ele precisa manter a empresa aqui aberta e pensar numa outra forma para que esses ativos fiquem lá, para que não tenha tributação da transferência também. Então, como que a gente faz para mandar esses ativos para lá sem ficar nessa transferência? O que eu achei mais interessante é que eu posso ter uma empresa nos Estados Unidos, pegar meu cartão de débito e crédito e abastecer meu carro aqui. Que legal. Mas meu dinheiro está crescendo em dólar. Isso é importante. Sim, eu achei sensacional. Então, deixa eu resolver essas coisas para mim e passar isso para os meus clientes também, porque senão não faz sentido. E eu acho que a dúvida das pessoas é como fazer isso de uma forma que você não vai ter problema fiscal depois, tributário, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu quero que você conte pra gente um caso real, onde a holding mudou a vida de algum cliente, ou algum caso que você se lembre, que você consegue compartilhar agora pra gente e trazer um exemplo para as pessoas. Teve essa situação que eu comecei a contar, eu não posso contar com muitos detalhes, porque como cada caso é um caso, se eu coloco muitos detalhes, você já vai saber. Mas a situação que um filho, se eu não me engano, um era advogado, engenheiro, o outro servidor público. Servidor público. Nenhum dos três tem interesse no negócio da família. Nenhum dos três. São casados, têm os filhos, e os pais são mais velhos, né, 60 e poucos anos, mas eles não têm interesse. E os pais nos procurou no escritório para entender o que era holding, se servia para eles e como fazer. Por que os pais nos procuraram? A dor nem era tributária. A dor era: nossos filhos estão nos pressionando para desfazer da empresa. Nossa, isso é dolorido, hein? Para os filhos, não. Para os pais. Para os pais, sim. Para os filhos, a gente fala de uma forma muito tranquila, mas para os pais é uma dor imensa. Sim. Imensa. Sim. E aí a gente foi explicar para eles que eles não precisariam abrir mão de nada, a gente ia criar a estrutura de holding, já antecipar o inventário, né? Antecipar por meio da holding para não ter inventário. Eles disseram que o filho que é servidor público é um filho um pouco complicado, né? Quando ele disse complicado, eu já entendi o porquê. Então a gente conseguiu fazer a estrutura de holding, organizar tudo de uma forma que, quando um dos dois falecer, ou quando os dois falecerem, aí que eles vão poder disponibilizar. Mas eles colocaram cláusulas de segurança para garantir os netos. Então, dá para colocar porcentagem para a terceira geração. Porcentagem, por exemplo, tantos por cento do patrimônio vai para fazer intercâmbio. Se alguém quiser ficar na administração, precisa fazer 2 anos de gestão de empresas, de administração, curso superior. Os pais podem escrever tudo. Coloquei o outro cliente, colocou: minhas filhas, tem 2 filhas. Elas são obrigadas a casar com separação de bens. Só que elas não sabem ainda. Nossa. Mas esse é o elemento surpresa. Eu tenho a tarefa de falar com elas. Só tô esperando elas crescerem um pouco mais. A que tá namorando ficar noiva e a outra ficar maior de idade. Então, existe um momento certo de trazer as informações. Mas elas são obrigadas. Por quê? No caso de um eventual divórcio, não partilha
aquilo que os pais conquistaram. Sim. É uma proteção patrimonial. Segue para a próxima geração, que são os filhos dos filhos. Uhum. É isso. Então, essa situação do que um era advogado, um é servidor público, outro é engenheiro, que os pais resolveram ali a situação. E outra situação é desse cliente que colocou que as filhas são obrigadas a casar com separação de bens. A gente sugere algumas informações que os pais não conseguem mensurar todas as possibilidades. Trabalha com coisas possíveis que podem acontecer. O que eles têm mais preocupação são os casamentos que os filhos fazem. Uhum. Nossa, esse deve ser o mais recorrente, a maior dor, né? Porque eles dizem para nós que quem faz a cabeça dos filhos ou das filhas para ver que essa conversa, pai, vende esse imóvel, né? É os agregados ou as agregadas, né? Então, assim, vamos deixar em aberto. É um Kinder Ovo. Você nunca sabe o que tem dentro. Exatamente. Então, eu falo, olha, eu criei tão bem meus filhos, eu até certo ponto sabia o que eles pensavam, agora eles me vieram com uma fala que não parece que fui eu que criei, sabe? É dolorido. Uhum. Então, são esses dois casos que eu me lembro agora, assim, que mudou, porque a gente trouxe governança também, que é um trabalho legal de colocar cada filho na sua responsabilidade no negócio, mesmo que você não queira continuar, você é responsável pela manutenção, porque se você tem essa vida hoje é porque os seus pais começaram uma construção. Isso é muito importante. Eu acho que acaba sendo um conflito. Sim. Deve ser uma decisão difícil de ser tomada, né? Principalmente esses detalhes que são estabelecidos. Mas eu acho que isso pode evitar tanta coisa, né, Jamile? Evita muita coisa. Eu acho que a gente vê assim nas separações, a gente vê isso nas sucessões, tantas coisas acontecendo que os pais nunca imaginaram, né, que fosse acontecer. E eu acho que isso protege. Na época deles, acho que como era tudo mais simples, nem conseguia prever algumas situações. Que legal, mas é muito legal saber disso. Eu não sabia que era possível colocar tantas proteções assim. Muitas, dá para colocar muita coisa. Me diz uma coisa, tem algum caso que a holding não foi a melhor escolha? Quando o patrimônio é menor de 500 mil, não é viável. Uhum. Não faz sentido. Às vezes a família, se ela fizer as contas ali, ela acha que talvez não vai compensar. Daí a gente orienta a fazer o chamado procuração em causa própria. Que não dá pra gente discorrer muito aqui hoje, mas a gente pode depois num outro momento. Ele faz, às vezes, de separar já o que o pai quer deixar para quem. E aquela procuração em causa própria tem validade melhor do que o testamento. Porque o testamento, ele também é discutível. Se o pai fez, se ele não estava sob pressão, se ele estava com sanidade mental. Então, tem várias discussões se aquele que recebeu menos não fica contente. E essa procuração é válida pós-morte? Exatamente. Então, se a pessoa tem um patrimônio menor que 500 mil, a holding não compensa. Essa procuração ela tem uma validade pós-morte. Que legal. Que poucas pessoas também sabem disso. Eu acho que tem muita gente que me pergunta, que vem com procuração, a gente entende que a procuração não é válida, mas é bem importante saber que existe esse tipo de procuração. A gente tem o costume de ter aquela procuração simples, que faz no cartório. Pública. Exato, não é essa. É uma outra procuração específica, que tem validade. O mais importante é que ela tem validade pós-morte. Que interessante, que interessante. A holding também não é bom para quem não tem interesse em organizar. Eu tive um cliente no Paraná que ele queria usar holding para lavar dinheiro. Uau! Acontece. Quando é situação assim, doutora, eu tenho garimpo. A maioria dos garimpos são ilegais. Tem madeireira, é ilegal. Então tá. A holding entra para organizar e legalizar. Isso é uma situação. Agora, para lavar dinheiro, que eu também não sei de onde ela veio, de onde veio esse dinheiro, aí a gente já fica um pouco complicado. Na verdade, porque a gente assume a responsabilidade junto, né? Mas quando a pessoa é mal intencionada, ela vai procurar todas as opções, né? Eu acho que daí, nesse caso, compete a nós barrarmos, né, esse tipo de coisa. Nós, como corretores, também temos que denunciar para a COAF, né? Para o COAF, tem uma moça uma fotógrafa minha, numa época, ela disse para mim, Jamile, a gente fazendo fotos e eu falando sobre holding, né, o tempo todo. Ela falou, Jamile, todas as coisas do meu pai estão no meu nome. Eu não sei mais o que fazer, estou desesperada. Ele trabalha em outro país e tudo que ele faz aqui, e a minha vida, o meu trabalho não é compatível com as coisas que estão no meu nome. Acho que ela não tinha nem 25 anos. Ela falou, e agora o que eu faço? Eu falei, agora primeiro você ora, chora, a gente senta e conversa. O que eu disse para ela? Vamos abrir uma estrutura de holding e a gente tem que sentar com o contador e pensar como que nós vamos criar o lastro. Porque tem que ter lastro. Da onde que saiu esses valores para incluir aqui? Então, a gente tem que criar algumas situações que a gente chama de simulação, mas não é ilegal. E tirando, já que o pai dela quer que mantenha,
tira do CPF, cria uma empresa e ela é administradora. Então a gente estava nessa conversa, mas o pai dela, a gente não acabou fazendo, o pai dela não concordou. A resistência porque ele não conhecia, estava longe, ele é mais velho, ele queria fazer como sempre fez. E ela estava desesperada. Isso é muito comum para pessoas muito antigas, né? Exato. A gente também pega vários casos lá onde a gente tem que criar lastros, legalizar, Exatamente. fazer o que tem que ser feito de uma forma correta. Sim. Mas eu acho que assim, é a informação que dá luz para você solucionar o problema, né? Eu acho que isso é bem importante. Tem algum caso muito curioso que já aconteceu com você na criação de alguma holding? Algum caso atípico, algum caso que você tenha se lembrado, engraçado, curioso, olha, estranho? Eu recebi no meu direct, na verdade, mas eu não fiz, assim. A amante queria fazer. Uau! Na verdade, deixa eu explicar melhor. Ela explicou que ele é casado, mas vive numa união estável com ela. Eu falei, olha, você sabe que legalmente no direito de família, você poderia entrar com uma ação e pedir reconhecimento da união estável. Mas ia dar um problemão, porque ele também é casado, né? Ok. E aí ela perguntou se ela podia fazer uma estrutura de holding para colocar as coisas que ele entregava para ela, dava de presente para ela, né? Mas ela contou, se ela não me contasse o começo da história, eu ia falar, que eu nunca sei de onde vem o cliente, eu ia falar, vamos fazer, marca no escritório. Mas como ela já me contou, não, ele é casado, eu sou a outra, e ele coloca... Por quê? Eu não concordei. Ele estava abrindo mão de qualidade de vida para os filhos e para a família, para colocar coisas no nome da amante. E quem me garante que, sabe, que iam colocar mais coisas no nome da amante e deixar os filhos desprovidos e a esposa, enfim. E aí eu só escutei... Você recusou por uma questão de princípios. Exatamente. Não pego. Não pego. É igual a situação de que ele queria lavar dinheiro e ele não me contou de onde que era, o que era para fazer. Falei, também não. Eu acho que isso acaba complicando. Teve Eu acho que uma depois... outra situação também que uma moça falou, meu esposo fez uma holding com a mãe e me deixou de fora. Pode isso, doutora? Falei, não. A verdade, a resposta é, qual é o regime de casamento, né? Nossa. Então tem algumas, outras eu não posso contar. Mas tem umas coisas assim absurdas. Eu imagino. Absurdas. Eu imagino. Jamile, em poucas palavras, quando é a hora certa de procurar um especialista em holding? Agora. Boa. Dentro dessa janelinha dos 90 dias. Agora, principalmente porque dia 13 de janeiro foi sancionada a tão falada reforma tributária e nós temos uma janela de anterioridade de 90 dias para utilizar os benefícios que nós tínhamos no ano passado e ao longo do ano cada estado vai fazer a sua regulamentação. Então, quando nós estamos aqui no Mato Grosso, a gente não sabe qual é o momento que a nossa Secretaria da Fazenda vai fazer as alterações. E as prefeituras também. Então, eu digo que é agora. O mais seguro são os 90 dias. Show, show. Bom, deixa uma mensagem final para quem tá assistindo a gente tá chegando ao fim. Eu queria que essa conversa se estendesse pela tarde toda. A gente tem muito assunto. Gente, esses dias a gente tomou um café e nem viu a hora passar, né, Jamile? Foi muito bom. Foi ótimo. Deixa essa mensagem final pra gente. Conta para as pessoas que estão assistindo como é que elas podem te encontrar nas redes sociais, né? Deixa esse recado pra gente. Bom, você me encontra no meu Instagram, que é doutora Jamile, com 2 LZ, doutora Jamile Souza Moura. Lá tem o link para o contato do escritório. Meu escritório é no Jardim das Américas, fácil de encontrar ali próximo da padaria das Américas, ali também, bem localizado. O que eu gostaria de trazer, independente se você for nos contratar, vai ser uma honra e uma alegria cuidar, e a gente fica juntos mesmo, né? É um diferencial que nós temos, que é cuidar da família. Às vezes eu ligo e pergunto, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Eu disse para uma família essa semana passada, na verdade falei com a família antes do Natal. Falei, olha, vocês têm uma estrutura e um suporte jurídico por 6 meses. O que vocês precisarem, além da estrutura de holding, você pode falar conosco. Então a pessoa precisa dessa segurança. Então o meu recado final é, fale com um especialista para que você tenha conhecimento. Não é uma decisão que você resolve de imediato, na emoção, é o contrário, você tem que estar muito bem decidido, né, para fazer. Mas aquilo que foi falado aqui vai te trazer clareza de que o momento realmente é agora e não é nada sensacionalista. A gente tem que aproveitar as oportunidades, a janela de 90 dias e ao longo do ano para nos organizar. Procure o seu contador, veja se ele está atualizado com as informações sobre holding, contabilidade para holding. Se ele não tiver, procure um outro profissional
Mas se informe porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais segurança para tomar as decisões e a gente não cai também nas ilusões que as redes sociais nos passam. Que as redes sociais ela é um ponto de informação, mas também ela traz muita informação equivocada. É verdade, é verdade. Bom, gente, eu acho que esse tema é um tema que interessa a todo mundo que nos acompanha, que sejam clientes, investidores, outros corretores parceiros. Eu acho que aqui a gente respondeu muita coisa, né? Sim. Mas se alguém ainda tiver dúvidas, pode procurar a Jamile. O Instagram dela é interessantíssimo, ela traz muito conteúdo, eu acho isso muito bacana. Desmistifica um pouco desse monte de loucura que a gente vê na internet. O mais simples é o melhor. É verdade. E, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que informação de qualidade faz com que vocês tenham mais poder de tomar boas decisões. Então, que a gente tenha te auxiliado, né, em mais um tema, nesse primeiro tema, na verdade, e vem muito mais por aí. Continue nos acompanhando e é isso. Obrigada, Jamile. Até a próxima. Muito bom. Obrigada.